O calor da tarde pesava sobre a estepe como uma tampa de metal. Então a terra começou a trovejar, um som com cheiro de diesel e de medo, e que não parava. É aí que a história de como as tripulações do Su-152 neutralizaram tanques pesados alemães em Kursk precisa começar. Não com um diagrama de aço, mas com um campo cheio de homens. O trabalho deles era pegar as máquinas monstruosas e bem blindadas da Wehrmacht e torná-las inofensivas por qualquer meio necessário. O fio condutor aqui é claro e implacável. Essas tripulações não venceram abrindo buracos na blindagem grossa e polida dos tanques Tiger I ou Panther. Elas venceram ao pensar naqueles gigantes como problemas de desmontagem, como motores e esteiras e corpos humanos a serem quebrados, e não apenas perfurados. O Su-152 nasceu da improvisação, uma peça de artilharia casada a um chassi de tanque, e esse descompasso virou sua maior virtude no saliente de Kursk. Atrás de uma casamata baixa e inclinada ficava um canhão obus de 152 milímetros, uma arma feita para lançar demolição, não para morder a blindagem. Pela pequena fenda do tripulante, a frente do tanque inimigo parecia quase aristocrática. Uma placa frontal alta e plana, parafusos, e uma cúpula de comando como uma coroa. Para o Su-152, com tripulação enxuta, atacar essa coroa de frente era suicídio. Então as tripulações aprenderam a tratar o inimigo não como uma blindagem a ser superada no tiro, mas como uma máquina a ser desfeita. Nas primeiras horas do encontro, os homens das baterias de Su sentiram o que toda tripulação de tanque conhece. O universo se reduz à largura de uma mira e ao tic-tac de um relógio. Os artilheiros precisavam dominar o temperamento do obuseiro, o recuo longo em duas etapas, que tornava difícil o tiro direto preciso a curta distância, e o jeito como o projétil pesado fazia o veículo inteiro estremecer, como um ataque cardíaco. Mas o recuo também trazia oportunidade. Um único projétil alto explosivo de 152 milímetros, batendo no chão ao lado de um Tiger I, podia mandar uma concussão por todo o conjunto de rodagem, cisalhar parafusos das rodas de apoio, estourar elos da esteira e romper as barras de torção. Nem todo acerto faria uma explosão limpa e gloriosa pela placa frontal. Muitos dos abates eram mortes feias e mecânicas, uma abertura entre as rodas de apoio, um bloco do motor rachado, linhas de combustível rasgadas. E o casulo blindado da tripulação virava um forno. O terreno psicológico era tão importante quanto o físico. As tripulações de tanque alemãs confiavam na sua blindagem. Avançavam como sinos de catedral, dentro de uma fortaleza de aço, confiantes de que as placas frontais grossas podiam rir da maioria dos impactos. As tripulações dos Su-152 encararam essa confiança de frente. Aprenderam como o medo podia ser fabricado. Uma salva que batia no chão à frente podia lançar terra e estilhaços nas fendas de visão, emperrar a torre e levar os comandantes a ordenar manobras lentas e cautelosas. Quando um tanque pesado mancou até parar, os outros hesitavam. Formavam um nó no campo. A disciplina de tiro soviética transformava essa paralisia momentânea em oportunidade. Um tiro de acompanhamento no trem de rolamento, outro na tampa do motor. E o tanque supostamente invencível virava um destroço enorme, com fumaça saindo pelos respiros. A visão de um Tiger I parado. A tripulação saindo, piscando, do metal em chamas. Isso cortava o mito alemão da invulnerabilidade como um projétil cortando um tanque de combustível. Havia peculiaridades técnicas que favoreciam a abordagem soviética. Eram verdades ocultas que muitos comandantes não viam. O projétil do obus ML-20S não precisava de penetração direta para ser letal. O raio de explosão e os padrões de fragmentação eram otimizados para demolição. Quando acertava perto da lateral de um Panther, os estilhaços podiam cortar as ligações de controle, ou perfurar as chapas finas do teto e detonar a munição armazenada. As tripulações do Sul aprenderam a atirar em pontos fracos específicos, nem sempre visíveis para quem olha de fora. Os pontos de conexão da esteira, a flange ao redor da escotilha do motor,
as junções onde os mancais das rodas de rodagem encontram os eixos. Uma detonação nesses lugares podia imobilizar um tanque para sempre. Outra vantagem pouco conhecida era a massa do Su. O chassi emprestado de um tanque pesado fazia o próprio caçador parecer um bunker. Tripulações que cavavam posição em encostas reversas podiam bater e aguentar o tranco, enquanto seus projéteis grandes falavam. Treinamento e temperamento faziam diferença. Muitos tripulantes de Su-152 eram artilheiros, alocados às pressas na tropa de blindados. Homens treinados em contar ângulos e alcances, não na intimidade súbita de combates de torre. Esse instinto de artilharia favorecia o jeito deliberado, preparar e golpear, em vez de duelos impulsivos. Mediam distâncias em passos e em segundos. Aprenderam a segurar o tiro até o inimigo entrar na armadilha, para maximizar o efeito de concussão. Havia também limitações de suprimento. A munição do canhão de 152 milímetros era pesada e limitada. Cada projétil era precioso. As guarnições tinham que fazer cada um contar. Essa escassez impôs uma disciplina. Paradoxalmente, isso os tornou mais mortais. Os tiros não eram uma tempestade de metralhadora. Eram um martelo medido e devastador. O campo de batalha em Kursk virou um teatro de erros induzidos e de engenhosidade de frações de segundo. Numa tarde, uma bateria de Su-152 ficou oculta atrás de uma elevação. Enquanto um pelotão de tigre, atingia o topo de uma crista. Os tigres avançaram a todo vapor, alheios à ameaça que não conseguiam ver. O primeiro projétil bateu no chão a coisa de 5 metros do tigre da frente. A terra absorveu a explosão e a passou adiante. Numa martelada que soou como 1000 botas. As lagartas do carro da frente descarrilaram. Uma barra de torção se fraturou. E por um instante mínimo, o monstro blindado estremeceu e pendeu. O comandante alemão mandou engatar a ré, e então parou, confuso com os instrumentos que piscavam, e com as saídas de ar cuspindo fumaça preta. Então o segundo Su-152 disparou. Um golpe preciso em mergulho na tampa do motor cuspiu chamas e fez a tripulação sair às pressas, no meio de fumaça e xingamentos. Nesse turbilhão, 2 demolições concentradas e cirúrgicas. Todo o avanço alemão perdeu os dentes. Foi o momento de eureka do campo de batalha. Não era a capacidade do canhão de perfurar a blindagem que mais importava, e sim o poder de deixar o tanque imóvel, de forçar as tripulações humanas à aritmética fria, fugir ou se render. No auge daqueles encontros, os sentidos traíam os homens. O ar era denso, com o cheiro de cobre do cordite. O metal tilintava quando as lagartas se soltavam. Um zumbido agudo e hipnótico vinha do aço esfriando. E por cima de tudo, os gritos abafados do chiado do rádio e de vozes que gritavam ordens. Uma equipe de Su-152, que acertava um tiro certeiro, sentia um alívio estranho e um cansaço súbito, do tipo que vem depois que uma carga de adrenalina se esgota. Eles não tinham destroçado a lendária blindagem frontal. Eles fizeram algo mais silencioso e implacável. Pegaram um tanque inimigo funcionando e o transformaram em sucata. Virou um obstáculo que não avançaria sobre a infantaria nem protegeria um ataque. Essas vitórias não saíam baratas. As equipes de Su pagavam com sangue por cada inimigo colocado fora de ação. Os alemães, quando podiam, chamavam artilharia ou bombardeiros de mergulho que podiam terminar o que um projétil de 152 milímetros tinha começado. Muitos tanques avariados eram esvaziados de combustível e deixados queimando na estepe, com suas tripulações mortas ou feitas prisioneiras. As fábricas soviéticas continuavam a abastecer a frente com Su-152, mas a produção não conseguia substituir os homens experientes, cujos olhos tinham aprendido a medir a distância e cujas mãos firmavam aqueles projéteis pesados. O custo humano estava escrito em nomes perdidos. No fim, importava menos a tecnologia e mais a combinação de propósito, improviso e uma clareza brutal de objetivo.
As equipes de Su-152 mudaram a dinâmica do combate entre tanques, não por inventar uma munição anticarro melhor, e sim por ver o inimigo como algo a ser sabotado, imobilizado e neutralizado. Suas vitórias em Kursk mostraram uma verdade mais ampla sobre a guerra moderna. A vitória muitas vezes nasce da capacidade de tirar as opções do adversário, em vez de destruir seus meios de uma vez. Para quem já se enfiou num compartimento de combate apertado e ouviu o mundo se comprimir no aperto de uma mira, essa lição é íntima e cortante. Quando os canhões silenciaram e a fumaça afinou naqueles campos de Kursk, os camponeses, por décadas depois, ainda encontrariam fragmentos de cartuchos de 152 milímetros e elos de lagarta retorcidos. As máquinas ficaram. As histórias ficaram. As tripulações do Su-152 fizeram algo prático e profundo. Elas provaram que até a arma mais temível podia ser derrotada. Bastava quebrar as pequenas coisas que a mantinham funcionando. Pinos de esteira, linhas de óleo, os nervos das tripulações, até que a grande máquina ficasse imóvel. É por isso que as ações deles importaram. Não porque quebraram o mito da invencibilidade blindada em um único golpe, mas porque ensinaram uma geração a tornar o impossível administrável, um disparo preciso e implacável de cada vez.